Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço à equipe gestora, à equipe de professores, aos meus alunos do nono ano que eu ministro aula lá e a você, aluno do nono ano, que está acompanhando essas aulas remotamente pela televisão também. Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade que nós fizemos na aula de ontem, só que hoje nós vamos fazer apenas exercícios de mediana, moda e média aritmética simples e ponderada. Vamos lá. Bom, pessoal, nós vimos aqui na aula anterior alguns conceitos de média. No caso, nós vimos dois conceitos de média, que é a simples e a ponderada. Nós vimos também o conceito de mediana e vimos também o conceito de moda, beleza? Na aula de hoje, nós vamos aplicar em questões os conhecimentos que adquirimos na aula passada. Então, antes de iniciarmos as questões, vamos ver apenas o que significa a palavra rol na estatística. O que vem a ser rol? Rol é nada mais nada menos que a organização dos dados estatísticos em ordem crescente ou decrescente. Nós vamos utilizar bastante isso aqui quando a gente estiver calculando mediana. Porque para você calcular a mediana de uma amostra, você tem que ter os dados em rol, ou seja, eles em ordem crescente ou ordem decrescente. Eu falei na mediana na aula passada sobre isso aqui, só que eu não falei para vocês essa palavra rol. Eu falei apenas que tinha que estar em ordem crescente ou decrescente. Então, o que significa isso? É exatamente isso aí. Rol significa colocar em ordem crescente ou decrescente, beleza? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício, pessoal, é um exercício bem simples. Nós vamos fazer ele aqui devagarzinho para vocês entenderem. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Não sei qual é esse valor de N. Se a média do número diário de clientes atendido por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, qual foi a mediana? A mediana foi, pessoal, a média que ele fala aí é sobre a média aritmética simples. Como ele fala o seguinte, que a média foi 19, o que significa isso? Que se a gente colocasse a mesma quantidade de clientes que ele atendeu nos 5 dias, todos esses 5 dias ele atendeu 19. Ou seja, no primeiro ele atendeu 19, no segundo 19, no terceiro 19, no quarto 19 e no quinto 19. A média aritmética nada mais é do que isso. Só que a gente sabe que não foi 19 todos os dias. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que calcular a média. Como é que calcula a média? Soma os 5 termos, 5 valores e divide pela quantidade. Como são 5 valores, nós vamos dividir por 5. Então vai ficar... A média aritmética nos 5 dias foi 19. Então, 19, nesse caso, esse primeiro 19 aí é a média aritmética. Você vai somar ele, ó, 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais N, e vai dividir por 5. Para que eu fiz isso? Para a gente poder calcular qual é esse valor de N, certo? Então, aqui, nós temos que esse 5 bem aqui, ó, ele está dividindo aqui, ele vem para o outro lado aqui, ele vem multiplicando, ou simplesmente nós podemos fazer aqui, ó, meio pelos extremos, certo? Então vai ficar 19 vezes 5 igual a N mais 72, porque eu somei, né, esses valores aí, 19 mais 15 mais 17 mais 21 dá 72. 19 vezes 5 dá 95, o 72 está do lado somando, ele vai para o outro lado subtraindo, logo esse meu N é igual a 23. Ou seja, no 5º dia útil ali, ele atendeu 23 clientes. Isso aí, pessoal, é o valor de N. Só que se você observar, o que a questão nos pede? A questão nos pede a mediana. Ele não quer o N, ele quer a mediana dessa quantidade de pessoas aí. Então, a questão pede o valor da mediana. Para calcularmos a mediana, nós vamos colocar esses dados em rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, eu coloquei em ordem crescente. Então, vai ficar 15, 17, 19, 21 e 23.
Se você observar, pessoal, eu tenho 5 termos. Se são 5 termos, esse valor ele é ímpar, a quantidade ímpar, na verdade, né? A quantidade de termos é uma quantidade ímpar. Logo, a minha mediana vai ser exatamente quem? O termo central. Observe que para cá eu tenho 2 valores, para cá eu também tenho 2 valores, e o 19 aqui, ele é o nosso termo central. Como o total de dados estatísticos é ímpar, ou seja, é 5, o termo central é a mediana. Logo, a mediana nesse caso aí é 19. Então, nossa alternativa correta aqui é a alternativa de letra B, B de bola, certinho? Então, essa aqui foi o nosso primeiro exercício. Vamos agora, então, para o segundo exercício. O segundo exercício diz assim, ó, na escola Foco, os alunos do primeiro ano de ensino médio foram divididos em grupos de 4 integrantes e submetidos a provas de matemática. Os grupos que alcançaram a média maior do que 9 ganharam ingressos para uma sessão de cinema. Se Pedro tirou 7, Ana 9, Maria 8,5 e Luana 10, os quatro ganharam ou não os ingressos? Pessoal, nesse segundo exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos para vocês responderem e daqui a pouquinho eu volto com a resolução dele, tá bom? Bom, pessoal, então vamos retomar aqui para poder resolver esse segundo exercício. O exercício diz assim, ó, na escola Foco, os alunos do primeiro ano do ensino médio foram divididos em grupos de 4 integrantes e submetidos à prova de matemática. Os grupos que alcançaram a média maior do que 9 ganharam ingressos para uma sessão de cinema. Se Pedro tirou 7, Ana 9, Maria 8,5 e Luana 10, os 4 ganharam ou não os ingressos? Esses rapazes e moças aí, Pedro, Ana, Maria e Luana, é um grupo, né? Um grupo com 4 integrantes. Então vamos ver se eles ganharam o ingresso ou não. Então vamos calcular a média das notas. Então, a média aritmética, no caso a simples, é só você somar e dividir pela quantidade. Ou seja, nós estamos somando 4 notas e vamos dividir a soma dessas 4 notas por 4. Então, Pedro tirou 7, Ana 9, Maria 8,5 e Luana 10. Então vamos somar 7 mais 9 mais 8,5 mais 10 e vamos dividir por 4. Logo vai ficar 34,5 dividido por 4. Se você fizer essa divisão, vai dar exatamente 8,62 aproximadamente, tá certo? Logo,
eles não ganharam os ingressos porque a média final do grupo ficou abaixo de 9. A própria questão fala que só vai ganhar os ingressos quem tirar nota média maior do que 9. Como aqui eles tiraram 8,62, foi menor do que 9, logo eles não ganharam os ingressos, tá certo? Então vamos aqui agora para o meu terceiro exercício. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliação realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a. Então, se você observar, nós temos aqui a avaliação prova escrita, avaliação continuada, seminário e trabalho em grupo. E a prova escrita, o peso dela é um peso 4, a avaliação continuada também é 4, o seminário tem peso 2 e o trabalho em grupo tem peso 2. Pessoal, na aula de ontem eu expliquei para vocês sobre frequência. Frequência é aquele valor que nada mais é do que a quantidade que aquele termo se repete. Então, o peso aqui para a gente nada mais vai ser do que a frequência, certo? Vai ser o peso, ou seja, vai ser a frequência, tá certo? Então, vamos realizar a resolução dessa atividade aqui, desse exercício. Temos aqui a tabelazinha ali, né? A nota e o peso, no caso a frequência, então nós vamos botar. Vamos calcular a média aritmética ponderada, pois há uma frequência. Que frequência é essa? O peso, nos dados estatísticos. Então, como nós vamos calcular essa média ponderada? Nós vamos pegar aqui a nota, multiplicar pelo peso, aí mais essa nota aqui, multiplicar pelo peso dela, mais essa nota multiplicada por esse peso, mais essa nota aqui também multiplicada por esse peso, e nós vamos dividir esse somatório, esse valor dessa soma, pela soma dos pesos, tá certo? Então vai ficar assim, a média aritmética, nesse caso, a ponderada, 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2, dividido por 4, mais 2, mais 2, logo vai ficar 24 mais 28, mais 16, mais 18, dividido por 12, ou seja, 86 dividido por 12, que vai dar ali um valor de 7,17 aproximadamente. Então, nós vamos arredondar esse valor como resposta, então a nossa resposta correta vai ser 7,2, que está localizado na alternativa D de dado. Beleza? Então, é simplesmente assim que nós vamos poder calcular a média aritmética ponderada, tá bom? Questão de número 4. Conforme a tabela de distribuição das notas da prova de matemática abaixo, calcule a média das notas. Então, pessoal, se você observar aqui, eu também vou ter aqui uma frequência. Se eu vou ter uma frequência, eu vou utilizar qual tipo de média? A média ponderada, certo? Então, eu vou utilizar a média ponderada. Para eu fazer a média ponderada, eu vou pegar a nota, multiplicar pela sua determinada frequência, vou ficar somando esses valores dessas multiplicações aqui, e vou dividir pela soma das frequências, que no caso aqui ele já me deu que é 32, certo? Então, a média será a multiplicação que eu falei para vocês, né? 3 vezes 3, mais 4 vezes 5, assim sucessivamente, até chegar no mais 8 vezes 2, dividido pela soma das frequências, que no caso ele já me deu que é 32. Logo, a média aritmética nesse caso vai ser a soma desses valores aí no numerador, dividido por 32, que vai ser 175 dividido por 32. Logo, a minha média aritmética nesse caso aí vai ser aproximadamente ou igual a 5,47. Então, esse aí é o valor da minha média aritmética nesse caso, tá certo? Vamos para o quinto exercício. Pessoal, o quinto exercício fala assim, ó, um estudante fez algumas provas em seu curso
e obteve as notas 13, 34, 45, 26, assim vai. Até 98 lá, né? Calcule. Na letra A ele pede a nota média desse estudante e na letra B ele pede a nota mediana desse estudante. Então aqui ele está pedindo tanto a média quanto a mediana, certo? Como aqui ele não nos dá frequência, então você pode calcular essa média aqui utilizando a média aritmética simples, certo? Nesse exercício aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês aí de 2 minutos a 2 minutos e meio para vocês responderem e daqui a pouquinho eu volto com a resolução dele para vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui para a resolução desse exercício. Na letra A, ele pede para nós calcularmos a nota média desse estudante. Na letra B, a nota mediana. Para fazer a letra A nota média, você observar aí, não temos aí uma repetição, uma frequência. Então, nós não vamos utilizar a média ponderada, nós vamos utilizar a média aritmética simples. Então, basta você somar esses valores e dividir pela quantidade. Se você observar, nós temos 14 números, e aí esses valores aí, você vai somar e dividir por 14. Logo, a soma desses valores vai dar 762 dividido por 14. Então, minha média aritmética vai ser aí 54,43. Beleza? Essa é a nota média. Agora, nós vamos calcular a nota mediana. Primeiro passo para nós calcularmos a nota mediana, nós vamos colocar os dados em rol, ou seja, em ordem crescente ou decrescente. No caso, eu coloquei em ordem crescente. Então, os dados são esses aí, ó, 13, 19, 26, 27, todos eles em ordem crescente, certo? Agora, como a quantidade dos dados é par, ou seja, o número 14, né, que a gente acabou de ver na questão anterior, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais. Assim teremos, os termos centrais serão o 7º termo e o 8º termo. Logo serão os números 50 e 52. Observe o seguinte, pessoal, que aqui, ó, quem vai ser os dois termos centrais? Ó, 50 e 52. Quantos são os números que eu tenho à direita deles aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Ó. E atrás deles aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Ou seja, 50 e 52 são os dois valores centrais, são os dois números centrais aí dessa minha distribuição. Então, como é que eu faço aí a mediana
quando a quantidade é par, eu pego esses dois termos centrais e calculo a média aritmética simples deles. Ou seja, a mediana será 50 mais 52 dividido por 2. Logo, a minha mediana vai ser igual a 51. Logo, a nota mediana é 51. Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. O sexto exercício diz assim, ó. A tabela de frequências apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as idades dos alunos de um curso esportivo. Determine a idade média, a idade mediana e a idade modal dos alunos da classe. Beleza, então temos aí a idade e a frequência absoluta, né? Primeiro vamos calcular a média. A média vai ser a média ponderada, por quê? Porque tem a frequência. Então você vai pegar, no caso aí, ó, 15 vezes 10, mais 16 vezes 15, mais 17 vezes 10, mais 18 vezes 10, mais 19 vezes 5. Aí você vai somar e vai dividir pela soma das frequências aqui, ó. Nesse caso aqui, da minha frequência absoluta, que é 10 mais 15 mais 10 mais 10 mais 5. Logo vai ficar, a média aritmética vai ser esses valores aí, ó. 150 mais 240 mais 170 mais 180 mais 95, dividido por 50. Ou seja, a minha média aritmética vai ser 835 dividido por 50, ou minha média aritmética vai ser aproximadamente ali 16,7, tá certo? Então, é esse valor aí. Agora, como a quantidade de dados é 50, o total da frequência é 50, a mediana será a média aritmética dos dois termos centrais, que serão os termos 25 e 26. Observe aqui, pessoal, que a distribuição das idades já está em ordem crescente, ó. Já está em rol, ó. É do menor para o maior. Ou seja, quem vai ser o 25º termo e o 26º? Ó? Note aqui o seguinte, que aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 15. 10 mais 15 dá 25, ou seja, o 25º termo está aqui, ó, na idade 16. E o 26º vai estar nessa idade de 17. Então, o 25º termo é 16, o 26º é 17. Logo, a mediana vai ser a média aritmética simples dessas duas idades aí médias, no caso, né? Ou seja, 16 mais 17 dividido por 2, que é 33 dividido por 2, que é 16,5. E a moda, pessoal, nós sabemos que a moda é aquele valor que mais se repete. Então, observem aí que a idade de 16 anos aqui, ó, ela tem a frequência de 15, ou seja, ela se repete 15 vezes. Logo, a moda desse dado estatístico aí, ele é igual a 16, beleza? O sétimo exercício. O sétimo exercício diz assim, ó, o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até 2006. A partir dos dados apresentados, qual é a moda das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Beleza. Pessoal, então nós temos aqui uma tabela, onde nessa tabelazinha aqui, esse gráfico na verdade, né, não é uma tabela, é um gráfico, onde assim representa a quantidade de gols, né? E aqui representa o ano, até 2010, no caso, né? No caso, 2006, no caso. Observe o seguinte, que nós temos aqui, quem foi que marcou 4 gols? A quantidade de pessoas que marcou 4 gols naquela Copa? Uma pessoa só. Aqui 5 gols, nós temos 2, né? 7 gols, também 2. 8 gols, 2. 9 gols, 2. 10 gols, só tem uma. 11 gols, só uma. E 13 gols, só uma. Mas se você analisar 6 gols, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aparece com mais frequência 6 gols. Logo, nós temos aqui que a nossa moda é exatamente igual a 6. Alternativa correta, letra A, de amor. Certinho? Vamos agora para o exercício de número 8. O exercício 8 diz assim, ó. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ou seja, a OBMEP,
aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região, nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual é o percentual médio de medalhistas de ouro na região sudeste? Pessoal, esse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí, 1 minuto a 1 minuto e meio para vocês responderem, e daqui a pouco eu volto com a resolução dele, tá bom? Bom, pessoal, vamos voltar aqui para a resolução desse 8º exercício. Então, observe que ele te dá aí uma tabela grande, né? Aí ele pede, em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual é o percentual médio de medalhista de ouro na região sudeste? Pessoal, se ele me pede da região sudeste, essa tabela aí com a região norte, nordeste, centro-oeste, sul, é só para colocar os dados mesmo, mas você vai se importar apenas, aqui nesse exercício aqui, com o que ele dá para você na região sudeste, tá bom? Só aqui na região sudeste. Então, ele quer a média. Se ele quer a média, você vai somar e dividir pela quantidade. Ah, professor, mas está em porcentagem. Não tem problema, você calcula sem a porcentagem e no finalzinho você coloca o símbolo da porcentagem, tá bom? Então, o percentual médio das medalhas de ouro da região sudeste é 55 mais 61 mais 58 mais 66 mais 60 dividido por 5. Logo, 300 dividido por 5 vai ser igual a 60%. Então, esse aí é o nosso percentual médio das medalhas de ouro na região sudeste. Certinho? Logo, a alternativa correta é a letra C de casa. Então, vamos aqui para o nosso 9º exercício. Em uma classe de 40 alunos, as notas obtidas em um teste formaram a seguinte distribuição. Temos nota de 1 até a nota 10. 1 foram 4 alunos, 2, 4 alunos, 3, 8 alunos, assim sucessivamente. Então, ele pede a nota mediana. Então, pessoal, qual é o total de alunos? Você vai somar ali 4 mais 4 mais 8 mais 1 mais 2 dá igual a 40. Como esse número é um número par, nós devemos calcular a média aritmética dos dois termos centrais para calcularmos a nota mediana. Observe que aqui as notas, ela já está em rol, tá bom? Já está em ordem. Vai do 1 até o 10, ou seja, já está em rol, certo? Então, quem vai ser os dois termos centrais? O 20º termo e o 21º. Se você observar, aqui eu tenho 4 alunos, mais 4 alunos dá 8, mais 8 alunos dá 16, mais 1 dá 17, mais 2 dá 19, e o 20º aluno e o 21º, ou o 20º termo e o 21º termo, vai estar aqui, ó, dentro desse quadrinho aqui. Logo vai ser a nota 6 que nós vamos ter que ver aí, ó. O 20º termo é 6 e o 21º termo também é 6. Então,
eles são os termos centrais. Como eu falei para vocês, o 20º termo é 6, o 21º também é 6. Então, a nota mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. 6 mais 6 dá 12, dividido por 2 dá 6. Logo, a nossa nota mediana aí é 6, alternativa correta, letra D de dado. Beleza? E aí, pessoal, essa 10ª questão aqui, nós vamos fazê-la aqui rapidamente aqui também com vocês, ó. Samuel deseja calcular a mediana das notas que tirou em cada uma das matérias a seguir. Com base nesse resultado, determine a matéria de menor rendimento. Então, nós temos aqui história. Para calcular a nota mediana, nós vamos colocar em rol. Aqui ficou em rol, certo? 5.4, 7, 7.9 e 8.3. A nota mediana de história será 7, a média aritmética dos dois termos centrais, que é 7, 7.9, que se você somar e dividir por 2 vai dar 7,45. E da matemática, colocando em rol também os dados, vai ficar 8,5, 9.2, 9.6 e 10. Logo, a mediana também vai ser a média aritmética dos dois termos centrais, então vai ficar 9,4. Portanto, a matéria com menor rendimento obtida por Samuel foi História, certinho? Então, pessoal, era exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Salve, salve, alunos do 9º ano! Aqui quem vos fala é professor Francisco Rufino. Língua portuguesa na veia. Mais uma aula para vocês nessa semana maravilhosa, tá certo? Que estamos aqui. Então, pessoal, quero hoje tratar com vocês ainda do gênero charge. Só que colocando o foco agora na inferência que nós devemos fazer ao ler a charge, dos temas variados que as charges podem trazer. Então, hoje, nós vamos trabalhar muito em cima desse gênero textual charge, a condição que tu tens, a competência que tu deve ter e a habilidade de inferir o tema ali expresso naquela charge. Para isso, você tem que se concentrar, entender o que é charge, ver a finalidade dela, para que você, junto com essas informações, possa, sim, fazer e inferir os temas presentes nas variadas charges que nós vamos ver hoje. Vem com a gente, a aula vai ser super legal e eu conto com a participação de vocês, embora à distância. Vem e vai dar tudo certo. Então, nós vamos aqui na bancada desta emissora dar a aula para vocês, público do 9º ano, língua portuguesa, em especial, trabalhando esse conteúdo. Nós vamos relembrar o gênero, porque pode ser que alguém tenha faltado a aula anterior, em que o tio Rufino falou dos procedimentos de leitura, apresentou o gênero a vocês, característica, formato e tudo, do gênero charge. Então nós vamos relembrar um pouco esse gênero, para que todo mundo fique igualitariamente conduzido na aula. Nós vamos apontar as características do gênero, e vamos, claro, tratar a charge e seus temas, que é o principal foco da aula de hoje. Inferir tema em charge. Aproveito para dizer que é interessante que você tenha o seu livro PNLD, do Demanto Dileta, aí com você, canetas, lápis, borracha e caderno para anotações daquilo que foi importante durante a nossa aula. Claro, nós vamos resolver alguns exercícios presentes no livro, ou pelo menos encaminhar vocês. Desconsiderem a imagem romance, não é? Aproveitada aí das cartelas passadas. Mas o assunto hoje é charge. A charge, alinhando linguagem verbal e não verbal. As charges são mais do que piadas gráficas, permeadas pelo humor e por uma fina ironia. Então, elas é mais do que isso.
mas é também isso. São tipos de textos que podem ser usados para denunciar e criticar as mais diversas situações do cotidiano. Aí, é daí que a gente abstrai os temas, os possíveis e variados temas de uma charge. Por quê? As charges vão trabalhar aspectos relacionados à política, e são vários. Corrupção é um deles, e infelizmente, quem sabe o principal deles, em se tratando de política brasileira. Criticar a sociedade, ou aspectos relacionados à sociedade. O preconceito, por exemplo, é um deles. A intolerância religiosa pode ser tema encontrado na charge. O desmatamento, não é mesmo? Queimadas, são temas sociais que a gente pode encontrar nas charges. Como prova de sua relevância, alunado, significa importância. Como prova de sua importância, estão cada vez mais presentes nas provas de concursos, e eu já tinha falado isso na aula anterior, e vestibulares, e vocês já estão no 9º ano, já estão, desculpa a expressão, como diz meu pai, engrossando o pescoço para poderem cair no mundo e buscar o lugar de vocês ao sol, através do concurso público, através de um vestibular, do Enem, por exemplo, enfim, são muitos exames externos pelos quais vocês ainda irão passar. Aí vocês vão se deparar com esse gênero textual. Então essa aula aqui, ela é muito mais, a sua finalidade está muito mais além de apenas dar aula para o 9º ano do ensino médio. Ela vai servir para a vida. Quando o candidato tem sua habilidade de interpretação de texto colocada em análise. Então eu particularmente, sou professor de língua portuguesa e amo demais, gosto à beça trabalhar com esse gênero, charge, porque ela tem assim, por trás de algumas delas, uma acidez humorística que nos leva a pensar que muitas vezes nossos comportamentos são realmente tolos, não é mesmo? Em especial de pessoas famosas, ou aqueles aos quais foram dado muito poder administrativo das nossas vidas. Então a charge pega muito o público das autoridades políticas e das autoridades famosas para trabalhar suas ironias e seu humor. As charges retratam a atualidade, né? Então as charges, elas são sempre atuais. Elas trabalham aqueles assuntos da atualidade que envolvem política e sociedade e muitos outros. É usado em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Então, determinado jornal, além dele trazer a notícia-chave, a notícia principal, o editorial principal ali no jornal, o jornal ainda assim procura uma charge ou um chargista para ilustrar aquela notícia por meio de charge também. Então, qualquer assunto polêmico, que seja a capa de uma revista, ou que seja a capa do editorial de um jornal, sempre relaciona-se uma charge, para ficar os dois gêneros textual, atendendo os públicos que gostam mais de uma crítica mais humorística, sarcástica, satírica, e aqueles que gostam mesmo de um texto mais artigo de opinião, mais editorial, no campo da argumentação. Se origina na notícia jornalística, então é um gênero jornalístico, a charge. Reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. Então, jornal nenhum vai querer usar uma charge que possivelmente propague piada contra os negros, digamos assim. Jornal nenhum vai querer usar uma charge que possivelmente fortaleça o sentimento de violência. Não, não é assim. Um jornal que se preze, o veículo que se preze, vai usar uma charge que condiga com a sua militância. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza humor, ao mesmo tempo em que critica. Duas coisas andam juntas. Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera, a charge. Efêmera, professor, pelo amor de Deus, está me xingando, o que é isso? É algo passageiro, né? Passa rápido. Mas, se bem que eu concordo que os cartoons são mais efêmeros, né? Eles têm prazo de validade mais curto que a charge. Mas ela também é uma narrativa efêmera, passageira. Caso não venha acompanhado de uma notícia,
pode não ser compreendida pelo leitor. Exatamente. Tem charge que possivelmente meus alunos não saibam nem do que se trata, né? Se ele não tiver atenado com outro assunto que originou essa charge. Então é preciso que o contexto, o conhecimento de mundo, a bagagem cultural seja acionada. Isso é um processo de leitura, de interpretação, nós chamamos de intertextualidade. É preciso que eu faça intertextualidade da charge com outros textos, possivelmente circulando também nos jornais e nas revistas. Como falei, ela retrata vários temas, em especial no campo político e no campo social, sociedade. No campo político, pode ser íntima da atualidade, a charge é amplamente utilizada no debate jornalístico, que trata da política. Nós estamos em época eleitoral para prefeitos de municípios. Acho que, com certeza, muitas charges já saíram, sairão, estão saindo sobre esse episódio político, que é a busca por uma vaga no Poder Executivo Municipal. É praticamente obrigatório aos jornais destinarem um espaço exclusivo às postagens de charges. Interessante. Porque deixa o jornal também atraente, né? Há aquelas pessoas que gostam de uma pegada mais humorística. E a charge social? Todo e qualquer acontecimento que expunha problemas sociais, a charge se faz um meio de debate e protesto. Exatamente. Aí aqui eu citei racismo, intolerância religiosa, preconceito, enfim. Acessibilidade, não é? São assuntos que envolvem mais diretamente o campo social. E a liberdade de expressão, em se tratando da charge, é um elemento a mais que eu trago nessa aula, pessoal, né? Para refletir com vocês o que ocorreu em 2015, não é? Em janeiro, me lembro demais, com um grande jornal situado na França, Charlie Hebdo, que foi aí, sei lá, um massacre a muitas pessoas, né? Devido à questão do fanatismo religioso, a intolerância. E se vocês não estão lembrados, porque deveras vocês, há 5 anos, vocês eram novos demais, mas houve, não é? E o Charlie Hebdo, um jornal na França, que tem esse humor bem sarcástico, essa ironia bem sarcástica, principalmente quando se refere ao catolicismo, o judaísmo e o islamismo e aos partidos comunistas franceses. Mas salvaguardando, claro, legalmente a liberdade de expressão quando se trata desses assuntos. Então, é polêmico, é um jornal polêmico, e o descontentamento em relação ao material que o Charlie Hebdo produzia motivou, em janeiro de 2015, um ataque de conotações terroristas, em que 12 pessoas foram assassinadas. O crime seria uma resposta a uma charge. Olha aí, esse gênero textual, tia Amanda sendo responsável aí por pelo menos a morte de 12 pessoas no mundo. Eu quis trazer esse aspecto histórico, também como forma de homenagear essas pessoas que, a serviço da liberdade de expressão, foram mortas, assassinadas. O crime seria uma resposta a essa charge aí, referidas ao profeta Maomé. E, recentemente, um professor também foi vítima aí, de ataque, justamente pelo mesmo motivo. Tá certo, pessoal? Hoje o Charlie Hebdo está no centro do debate da liberdade de expressão à imprensa. Esse conceito na França é apontado como indiscutível, colocando veículos e jornalistas na posição de responderem sobre seus atos, mas nunca alvo de censura. Eu também concordo. É preciso que o meio jornalístico, os jornalistas, exerçam esse direito que é dele, meu, seu, a liberdade de expressão, sem também ferir, não é, a dignidade de quem qualquer que seja. E, claro, sem também ferir a liberdade de expressão e nem exercer a censura, porque esse tempo já passou. Vamos deixar de conversa. Gostei, professor, não sabia disso. Hoje eu tenho cerca de 13, 14 anos, estou no 9º ano. Então eu era muito criança, não dei conta desse ataque a esse jornal. Mas esses ataques continuam acontecendo, pessoal. Né? Repito, recentemente passou nos jornais um professor também
sendo atacado porque utilizou uma imagem, uma charge. Olha que interessante essa charge. A Copa do Mundo é nossa! É o grito mais ecoante durante a Copa. Aí começa-se a ironia, o sarcasmo. A burocracia também é nossa! A violência é nossa! A corrupção é nossa! O trambique também! A miséria! A desigualdade social! A fome! Então o torcedor, ele, à medida que ele vai gritando, a empolgação dele vai diminuindo e ele vai ficando pessimista pra caramba aí, né? Então, amei demais essa charge. Eu escolho, não é aleatório, eu escolho mesmo a dedo, né? Então essa charge aí vem retratar isso aí, esse desânimo do torcedor. A princípio, no primeiro momento, tá tudo muito bem, né? Mas aí esse torcedor, ele é consciente. Observe que a charge reflete sobre a empolgação do torcedor, que começa a todo vapor, depois vai a quase zero. Pode-se inferir que há um tema aí, com certeza. Toda charge tem um tema. Bote na cabeça. Toda charge tem um tema. Toda charge tem um tema. E aí você é exigido que você identifique esse tema. Então, pode-se inferir que o tema exposto aí pelo personagem é a pouca empolgação do torcedor em época de Copa do Mundo. Cara, fazer uma charge dessa, com um humor sarcástico desse, um humor ácido desse, para apenas dizer isso, expor a pouca empolgação do torcedor em época de Copa do Mundo, o chargista não vai se ocupar disso. Ele só utiliza esse cenário. As mazelas sociais no Brasil, que mesmo na Copa precisam ser lembradas. Ah, meu amigo. Eu me lembro, li até uma crônica, esqueci o título aqui, né? Mas é do Fernando Veríssimo, com certeza. Que trata justamente do esquecimento que o brasileiro tem em época de Copa. Esquece tudo. Todos os problemas sociais e vai ali comprar sua televisão de não sei quantas polegadas, mas quer porque quer assistir a Copa e está tudo muito bem, tá certo? Então, isso é uma crítica que é feita. E eu tenho quase certeza que a letra B é o gabarito para essa questão. Mas vamos ver por que a C não é. A corrupção enraizada no Brasil e que na Copa ficam mais expostas. Não. Pelo contrário, a Copa é até motivo para esconder os desvios, né? E quem não lembra? Os exorbitantes desvios de verbas na construção dos estádios na Copa do Mundo do Brasil, todo mundo sabe disso. E está em todo e qualquer jornal, né? O comportamento do torcedor pessimista com os jogos e com o Brasil. Pessimista ele até está. Com os jogos, não sei não. Com o Brasil também. Então a letra D poderia até confundir a gente. Mas aí, cara, nesse segundo quadrinho, a burocracia também é nossa, a violência... Aí pronto, o jogo Copa já não tem importância nenhuma para o chargista. Na verdade, a crítica aí é tão em cima, destacadamente, das mazelas sociais. Letra B responde essa questão, essa alternativa. Então soubemos aí, bem rapidamente, identificar o tema nessa charge. Essa aqui também já foi de Enem, ela é muito antiga. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja. Aí foi a época, né? 2013, então já se passaram 7 anos, então essa charge aí ainda é mais anterior ainda, né? Digamos assim. Foi a época em que nos smartphones comandaram nossas vidas e ninguém mais chamou fotógrafo para tirar foto de ninguém. A não ser fotografia mesmo de formatura para fazer um book. Aí hoje todo mundo com celular tira um retrato ali, tomando um refrigerante, comendo uma pizza, e a autoexposição se deu de sobremaneira exorbitante entre as pessoas. E aí é uma crítica. Parece até o robozinho Jaspion. Jaspion era um desenho de quando era criança. A gente não sabe nem onde começa. Mas pode digitar aí na internet
que você vai ver que a armadura do Jaspion parece com esse robô aí da Opportunity. E aí está uma sátira muito grande. Um robô em Marte, ocupando-se, ao invés de pesquisar, tirar uma foto, que é a primeira coisa que a gente faz. Autorretrato, pessoal, é só a tradução da palavra selfie. Um selfie é um autorretrato, um retrato de si mesmo, né? Por isso também que existe a expressão entre nós self-service, né? Que é você servir-se a si próprio ali na bancada onde estão os alimentos. E aí, Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. Só que ele foi selfies. A charge apresenta uma crítica. Que crítica está por trás disso? Gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas? Não, porque isso é necessário. Por esses investimentos que muitos países fazem, nós já estamos descobrindo água ou resquícios de água ou de outras moléculas nos planetas, né? E isso é muito importante para o nosso futuro. Então não vai criticar isso não. Exploração indiscriminada de outros planetas. Também não vai criticar, porque até o chargista acha que isso é importante. Temos que descobrir se nós estamos só ou não no planeta, não é não? Agora, a crítica aí é única e exclusivamente a circulação excessiva das selfies, dos autorretratos, a ponto da gente deixar até o que é importante para tirar uma selfie ali no momento, tá certo? Então a letra C responde categoricamente essa alternativa. Vulgarização das descobertas espaciais, então você vê que a letra D, a B e a A são coisas boas, né? Descoberta espacial é muito bom, né? Então eu não vou vulgarizar as descobertas espaciais, pelo contrário, o chargista vai apoiar, e eu como leitor também. Esse aqui é uma crítica a um setor da sociedade, né? Deveras muito útil para nós. Quem de vocês nunca precisou do SUS? Olha só, do SUS. E ultimamente, recentemente, o quanto nós ouvimos de mensagem da privatização, contra a privatização do SUS. Tio Rufino não bota à toa. Ele bota justamente para fazer que teu senso de criticidade seja instigado, né? O SUS é o Sistema Único de Saúde e precisa notadamente ser defendido, precisa notadamente o SUS ser aprimorado, tá certo? Mas ele tem salvado vidas de quem é pobre, de quem precisa, e é o nosso sistema de saúde. Privatizar é dar uma resposta ao capitalismo. E essa charge vem fazer uma crítica. Eu também, como professor, sou formador de opinião, então eu preciso falar também dos assuntos que nos circundam. Olha só a imagem, é um médico, tia Amanda, que precisa escrever, olha o absurdo, na mão do paciente a receita. Então, vou escrever a receita na sua mão, o hospital está sem papel. Caraca, é exacerbadamente irônica essa charge, a ironia aí. Aí, ó, a legenda bem grande, hospital público, tá certo? Não deveria ser assim, pelo contrário, devemos defender um SUS para termos hospitais cada vez mais de qualidade, para não precisarmos pagar a saúde duas vezes. Quando é que teu pai paga a saúde duas vezes? Quando ele paga os impostos, que vão ser usados no investimento da saúde pública, e quando ele paga um plano de saúde particular. Ele está pagando a saúde duas vezes. Nesse caso, meu Deus, a cadeira do paciente, gente, as olheiras do paciente, a cadeira amarrada, grudada com esparadrapo, o médico absurdamente espantado por ter que fazer isso, botar a receita na mão do paciente. Pronto, meu amigo, o tema já está dado. O tema presente nessa charge, o que é? Os gastos feitos com a saúde pública. Primeiro que não são gastos, são investimentos, não é? Um dinheiro que é nosso, e aí não foi gasto, foi nada, porque a cadeira está amarrada e nem papel tem, então nada a ver. Os convênios com os médicos cubanos, aí eu quis fazer uma confusão na tua cabeça, porque nós tivemos aí em anos anteriores esse convênio com Cuba, médicos oriundos desse país, para atender regiões mais longínquas do nosso país. Mas não tem nenhuma referência a isso.
A má estrutura dos hospitais públicos, meu amigo, o armário quebrado lá atrás, o médico tendo que escrever a receita na mão do paciente, a cadeira toda remendada. Então, isso aí é infraestrutura, isso aí é estrutura. Portanto, a letra C apresenta de forma categórica o tema presente nessa charge. O funcionamento dos almoxerifados, porque não foi o almoxerifado, não mandou o bloco de receitas. Ele não mandou porque não tinha, não é não? Portanto, letra C, não é? De aluno. Poxa, professor, letra C de aluno. Aluno capaz. Tu não deixou terminar? Então veja. Olha aqui, fábulas atualizadas. Quando tu era criança, tu ouviu muita fábula. Adorou o papai e a mamãe contar fábula para dormir. No quarto ano, quinto ano, terceiro ano, só o que tu via era a tia contando fábula. E outras historinhas, como Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. E aqui a mãe está com um livro de fábulas. Só que a história que ela conta é o seguinte. Aí o lobo mau clonou o cartão da vovozinha, sequestrou a Chapeuzinho Vermelho e pediu um resgate altíssimo. Rapaz, eu morri de rir quando eu li essa charge. A história está totalmente atualizada, né? Aí o lobo mau clonou o cartão da vovozinha, ou seja, não comeu a vovozinha. Sequestrou o Chapeuzinho Vermelho e pediu um resgate altíssimo. É os crimes mais atuais, que são oriundos dos quartéis generais, que são os próprios presídios. Porque o próprio poder público não consegue evitar que celulares entrem adentro dos presídios. Aí, meu amigo, quando tu vê um 011, ou é cobrança, ou é algum detento lá do quartel-general do presídio te ligando, se passando, te mandando um trote aí. A charge em questão faz referência aos atuais crimes na sociedade brasileira. Clonagem de cartão é o que mais está tendo, né? Até de placa de carro, se clona veículo, se clona tudo, por que não se clona um cartão? Né? Sequestros aos famosos, aos endinheirados. E também os trotes, né? Pedindo, aconteceu com pessoas próximas minhas. A pessoa está tudo bem, alguém liga de outro lado da linha e diz que precisa de um depósito urgente, porque fulano de tal está correndo perigo. Então tem que ter muito cuidado aos trotes. Então faz referência às histórias contadas pelos adultos? Não, coisa nenhuma. As fábulas modernas para crianças, dá no mesmo. As narrativas ideais para crianças dormir, dá no mesmo. Então tu vê que a B, C e D, tudo se aproxima ao que é tradicional das fábulas. E não é isso que o chargista quer. Ele quer realmente, com essa charge, dizer que os crimes se modificaram na sociedade brasileira em comparação distante com o possível crime, entre aspas, do lobo mau para com a vovó e com a Chapeuzinho Vermelho. Legal demais. Olha o bebê aí, coitado, né? Morto de assustado, sem saber exatamente o que é que está ocorrendo. Então, a letra A é o gabarito para essa questão. Pai, agora que eu consegui crescer entendendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Olha que coisa. Um índio filho falando para um índio pai. E o cenário o que é? A floresta toda desmatada. De onde é que os índios tiram seu sustento? O índio mesmo da gema, da floresta, da pesca, da fauna e da flora, não é? E esse menino, índio, passou a entender, devido ao cenário de floresta pegando fogo, a Amazônia está pegando fogo. O tio Rufino trouxe charges atuais para dizer isso. Que já já os índios vão precisar, já estão precisando, de paliativos para sobreviverem, porque a natureza não vai mais ser possível dar a eles, porque está tudo sendo queimado. Pela charge é possível entender que os índios sempre precisaram de doações de alimentos. Não. Se nós, seres humanos brasileiros, e se as políticas públicas tivessem defendido a Amazônia, os índios, muitos deles, ainda iam viver naquele seu estado natural de depender somente, tão somente, do que a natureza oferece. Tiravam sua alimentação da floresta?
É sim. Sempre os índios, no passado, tiravam sua alimentação e sobrevivência na floresta. Não tinha esse miojo, né? Não tinha macarrão instantâneo para eles comerem, não, tá certo? Macarrão, arroz parboilizado, não. Era tudo cultivado por eles. Tem políticas públicas que os protegem? De ter, pode até ter, mas muito tímida ainda. Apoia um desmatamento para serem vistos? Já pensou? Os índios apoiaram o desmatamento. Um ou outro perdido pode ter sido corrompido por algum grileiro, dono de madeireira. Pode, não duvido não. Pode haver índio que talvez não defenda a sua própria classe, mas de um modo geral isso não ocorre. Portanto, a partir dessa charge, o que nós podemos entender é que antes, esse menino fala aí, se reportando ao antes, tirava seu alimento aí da própria floresta. Esta última são duas pessoas, não é? Gordas, conversando. Estou comendo um lanchinho light diariamente para emagrecer. Antes ou depois das refeições, né? É a preocupação do lanchinho light, que é sempre antes e depois da refeição. Sendo que quem está em regime tem que maneirar no acesso à alimentação para evitar calorias excessivas. A charge em questão vem abordar um tema, pessoal, que também é de saúde pública, a obesidade, tá certo? E aí, o que é que ela vai? Que tema é? O combate ao sobrepeso, saúde pública para gordos, da dieta saudável nas refeições ou da obesidade entre os brasileiros? É exatamente essa palavra, a mais forte. Obesidade entre os brasileiros, que é um problema de saúde pública. Pessoal, espero que todos tenham gostado desse gênero textual formidável que é a charge. Relaciona demais a nossa criticidade. Até a próxima, forte abraço, fique em casa e com saúde. Olá, garotada do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Luiz Carlos e a partir de hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, tentar compreender um pouquinho mais esse mundo onde a gente vive. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os circuitos produtivos e inovação, especificamente as matrizes energéticas do mundo. Vamos lá saber o que é isso, saber o que é circuito produtivo, rever um pouquinho sobre as matrizes de energia que a gente usa no nosso dia a dia e que também são usadas nos vários países do mundo. Mas primeiro, vamos aqui de olho para a nossa habilidade. Hoje nós vamos trabalhar com a habilidade de número 40 do 9º ano, que consiste em analisar os circuitos espaciais produtivos e de inovação e as consequências dos usos dos recursos naturais e das diversas fontes de energia em diferentes países. Então a gente vai ver se no final da nossa aula nós conseguimos atingir essa nossa habilidade. Vamos lá. Voltando um pouquinho. Os tópicos da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos estudar sobre os circuitos produtivos, tentar entender que circuitos são esses, o que é isso, alguns circuitos produtivos do mundo, aí já no 2, tá bom? 3, matrizes energéticas e recursos naturais. E, por fim, vamos ver as consequências da exploração dos recursos naturais e energéticos. Vamos para o primeiro. O que é um circuito produtivo? Tá? Já ouviram falar nesse termo? Já leram aí no material? O professor, na sua sala de aula, já falou dos circuitos produtivos? Vamos ver o que é isso. Mas primeiro, o que é circuito? Já ouviram falar nesse termo? Vamos ver aqui um exemplo.
A meninada que gosta de esporte já com certeza já viu os circuitos de Fórmula 1, como tem aqui na figura. Tá? Aqui nós temos o circuito de Barcelona, Catalunha, tá? É o trajeto que os pilotos fazem. Eles dão várias voltas até completar a corrida. Isso é um circuito, quer dizer, é um trajeto que inicia e termina no mesmo ponto, ok? Outro circuito que o professor de ciências trabalha com vocês, circuito elétrico. Tá? O professor Ney, lá na minha escola, trabalha muito com os alunos o circuito elétrico. Aqui nós temos uma bateria que liga a lâmpada, tá? Eu tenho também um circuito com início e fim, quer dizer, o trajeto feito pela energia. Então, o que é circuito? Será que a gente já consegue dar essa definição de circuito? Circuito, então, é um percurso traçado por alguma coisa. Então, circuito produtivo é uma rede de indivíduos, organizações, recursos, atividades e tecnologias envolvidos na criação e venda de um produto a partir da entrega dos materiais de origem, ou seja, do fornecedor ou ao fabricante e até o usuário final, que somos nós, consumidores. Ok? Então, o circuito produtivo é toda uma cadeia de produção que inicia na produção inicial e vai até o consumidor final. Por exemplo, o circuito produtivo de automóveis inicia-se na matéria-prima, fábrica, venda até o consumidor final, tá bom? Então, isso é um circuito produtivo. Exemplo de circuito produtivo da soja, que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia. Aí na sua casa tem a margarina, tem o óleo de soja, ok? Que tem soja, outros produtos, dentre eles nossos queridos agrotóxicos, né? Que faz mal à saúde, vamos lembrar disso. Então a gente tem o quê? Vários elementos nesse caminho, circuito é caminho, lembra? Vários elementos nesse caminho. Eu tenho o quê? A fábrica no início, eu tenho o porto, tá? Eu tenho esses elementos fornecendo os insumos. O que é insumo, professor? Insumo é todo e qualquer produto utilizado na produção de alguma coisa. Tá? Então, na produção da soja, lá na lavoura, eu preciso de semente, eu preciso de defensivo químico, eu preciso de máquinas, eu preciso de vários elementos para que a produção da soja aconteça. Todos esses elementos são insumos, ok? Então, eu tenho os produtores e os produtores mandam para as refinarias, tá? Ou esmagadores de soja, ou mandam para os armazéns, de lá vem para a indústria, ou então direto para o atacado, quer dizer, para as lojas distribuidoras, para chegar ao mercado interno, que somos nós, tá? Os supermercados, os mercadinhos e nós, consumidores finais, ou para exportação, mercado externo. Esse caminho todo que vai da lavoura da soja até ao consumidor final, isso é um circuito produtivo. E como a gente viu, envolve vários elementos, vários trabalhadores, várias organizações para que esse produto possa fazer esse percurso. Vamos olhar outro exemplo. Aqui já é um exemplo mais sofisticado. Aqui é uma gravura que traz a produção, a origem das peças utilizadas para a produção das aeronaves da Boeing. Tá? A Boeing é a maior fabricante de aeronaves do mundo, que é uma empresa norte-americana, estadunidense. Então, a empresa fica nos Estados Unidos, mas várias peças são trazidas de vários lugares do mundo. Então, a gente tem na legendazinha aqui em cima, que vem peças do Canadá, da Austrália, da Ásia, de vários países asiáticos, de vários países europeus, todos para montar uma única aeronave. Então, esse produto final acaba sendo a junção de várias produções menores. Isso tudo representa também um circuito, ok? Vamos lá para o outro exemplo. Aqui nós temos um mapa, o mapa mundi, trazendo uma informação relativa
a produção também. Então, o que nós temos que destacar nesse mapa? A gente tem as áreas marcadas em azul, sobretudo nos Estados Unidos, observe, mas aqui na Europa e no Japão e ainda na Austrália e Nova Zelândia. Essas áreas em azul, elas representam a cabeça da produção. O que é a cabeça da produção, professor? É aquele lugar que comanda, é o escritório da produção, tá? São os lugares que comandam, que diz o que deve ser produzido, como, onde e em que quantidade deve ser produzido. E os outros lugares, para onde está sendo apontada essa setinha azul? Esses lugares aí marcados em laranja ou nesse tom mais avermelhado. São as áreas que produzem, onde tem as fábricas que produzem aqueles produtos que são depois vendidos muito provavelmente nessas mesmas regiões. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, que atua no Brasil, mas que é comandado por um escritório, digamos, em Nova York, nos Estados Unidos. Tá bom? Então, que empresa que nós temos que atua no Brasil e que é de origem norte-americana? A gente tem o grande exemplo da Coca-Cola, que, na verdade, é espalhada por todo o mundo, mas que, na verdade, é uma empresa norte-americana. Então, o que é isso também? Isso é um circuito produtivo. O comando é de um país, a produção é em outro e a venda é nesse mesmo país que produz ou em outros países. Por exemplo, se produz um produto norte-americano no Brasil, mas é vendido no Brasil, no Paraguai, na Argentina, tá ok? Então, esse processo desde a concepção do produto, a produção até a venda, isso a gente chama de circuito produtivo, ok? Então não vamos esquecer mais o que é circuito produtivo. E um outro exemplo, só para finalizar a parte de exemplos de circuito produtivo, eu tenho aqui o caso da produção da Nike. Esse mapa, ele trata especificamente dos países que mais têm trabalhadores nas fábricas da Nike. Eu tenho muitos no Brasil, a gente vê aí número 7, localizem o Brasil número 7. Eu tenho no México, número 9, ali no nosso mapa. Eu tenho aqui na Índia, número 6, ok? Então eu tenho vários países do mundo produzindo os produtos da Nike. A Nike é uma empresa norte-americana, mas os Estados Unidos não está aqui no mapa, marcado no mapa, tá? Não está destacado no mapa. Por quê? Porque esse mapa ele trata exclusivamente da quantidade de trabalhadores. Quer dizer, vários países têm mais trabalhadores na Nike do que os Estados Unidos, tá bom? Mas quem comanda são os Estados Unidos. Então, isso é circuito produtivo também, porque um lugar comanda, o outro executa e o outro vende. Tá? Então, eu tenho todo um processo produtivo que tem início, meio e fim, ok? E esse circuito produtivo, não sei se vocês observaram, tanto nesse mapa como nos mapas anteriores, esse circuito produtivo ele não precisa ser no mesmo lugar, não precisa ser no mesmo país. O circuito produtivo, hoje, ele é internacional. Então, eu tenho um produto como um tênis da Nike, por exemplo, que é pensado nos Estados Unidos, pensado no sentido de projetado, desenhado, tá? É produzido na Índia, por exemplo, e é vendido na China, por exemplo, ou nos países africanos. Então, eu tenho um circuito produtivo que é internacional, tá bom? E isso tem muito a ver com o tema da nossa próxima aula, que é globalização. Mas isso é para a próxima aula. E um exemplo típico do nosso dia a dia. De onde vem a roupa que a gente usa? De onde vem a roupa que você usa? A calça jeans que você usa? A bermuda que você usa? A camiseta de marca que você usa? Tá? De onde é que vem? Aqui nesse nosso mapa a gente tem, não vamos nos ater a esse diagrama, que é esse caminho todo, porque isso aqui ia tomar um pouquinho mais de tempo e aí nós temos hoje o nosso tempo limitado. Vamos olhar aqui para o mapa. Então eu tenho o mapa mundi, ok? Com algumas marcas aí explicadas na legenda. O que é essa marca circular? É a área
onde é produzida ou de onde é extraída a matéria-prima. O 2, empresas de fast fashion, quer dizer, aquelas empresas responsáveis por idealizar o produto, porque o boné, a camiseta, o acessório que você está utilizando foi pensado por alguém, foi idealizado por alguém. E essa idealização, ela geralmente acontece nos países mais desenvolvidos. Aí vamos para a parte da terceirização. Após a concepção, do produto e o planejamento comercial, as empresas solicitam a permissão para poder fabricar o produto. E essas empresas, elas geralmente se espalham por vários lugares do mundo. Vejam que esse triângulo, ele está espalhado por vários países do mundo, ok? Vários lugares do mundo estão fabricando o mesmo produto. Aí vem a quarteirização, que diz respeito a atender um grande volume de pedidos, quer dizer, já estamos falando da distribuição desse produto. E aí chega finalmente ao consumidor. O que eu estou querendo dizer, e o que esse nosso mapa aqui quer dizer, que um produto pensado no Japão e fabricado na Índia, ele pode ser comprado por você numa loja em Teresina. Tá? Então, isso representa um circuito produtivo internacional. Quer dizer, esse circuito produtivo, ele acontece onde? Num espaço que pode ser local, que pode ser só na nossa cidade, que pode ser nacional, no Brasil todo, ou pode ser global, no mundo todo. Exemplo de circuito global, o circuito produtivo dos eletrônicos. Você compra um eletrônico que é de marca japonesa, produzido no Brasil, tá? Ou você compra um eletrônico de marca alemã, que é produzido na Índia e vendido aqui no Brasil. Então, a gente tem essas várias escalas da produção. Mas vamos para a parte da utilização dos recursos energéticos e dos recursos naturais no geral. Vamos lá. Com o aumento da produção e do consumo, aumentou extraordinariamente o uso de recursos naturais e de energia. Aumento da produção e do consumo, do que a gente está falando? Nos últimos anos, aumentou bastante a produção de diversos produtos que a gente usa no nosso dia a dia. E do consumo também. Como assim aumentou o consumo? Lembram o celular que você comprou há 2, 3 anos atrás? Geralmente ele não funciona mais hoje. Os produtos, sobretudo os eletrônicos, eles deixam de funcionar muito rapidamente. Isso aumenta o consumismo. Quer dizer, eu preciso consumir cada vez mais e aumenta a produção, porque se eu tenho mais gente consumindo, eu preciso produzir mais. Outra coisa, a roupa que você comprou há 6 meses atrás, provavelmente já está fora de moda. Eu não vou mais usar essa roupa porque está fora de moda. Eu tenho que comprar outra que já está na moda. E isso se chama consumismo. Isso vai fazer com que eu tenha uma produção cada vez maior para atender a uma necessidade cada vez maior. Que não é bem necessidade, não. Eu não tenho necessidade de ter 20 pares de sapato. Não tenho necessidade. Tá? As pessoas acham que tem, mas não tem. Isso aí é uma onda consumista que vem tentando nos enganar. Fiquemos de olho nisso. Mas vamos para as consequências disso tudo. Mas, antes disso, vamos lembrar umas coisinhas que eu sei que vocês já estudaram, que são as fontes de energia. A gente tem as fontes não renováveis, que são aquelas fontes que não vão se renovar, pelo menos não em um curto espaço de tempo, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, que estão sendo extraídos e não vão ser repostos na mesma velocidade de extração, ok? Então, são não renováveis. E as fontes renováveis, que são aquelas que conseguem ser repostas, como, por exemplo, a hidrelétrica, a energia eólica, a energia solar, a biomassa, a geotérmica, ok? Pergunte lá para o seu professor o que é biomassa, da sala de aula o que é biomassa, o que é energia geotérmica, tá certo? Se você não se lembrar. Então, a gente tem as energias renováveis e não renováveis.
Esse gráficozinho aqui mostra a utilização das fontes de energia no mundo todo. Esse gráfico é de 2018. Então, quais são as principais fontes de energia utilizadas no mundo? Nós temos o carvão mineral, o petróleo e derivados, gasolina, óleo diesel, querosene, derivado de petróleo, ok? E o gás natural. São as 3 principais fontes de energia utilizadas no mundo todo, tá? Corresponde a mais de 3/4 da produção mundial, tá certo? As outras fontes de energia têm uma participação menor. E aí nós temos esse mapinha aqui interessante. Já viram um mapa como esse? Esse mapa é constituído por uma técnica chamada de anamorfose, ok? Já estudaram anamorfose, não já? Se não, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Um mapa por anamorfose é aquele que tem as suas superfícies e áreas distorcidas para poder representar algum fenômeno, algum elemento, algo que o autor do mapa queira expressar. Esse mapa não trata especificamente do consumo de energia, ele trata da produção, da emissão de gás carbônico na atmosfera. Quer dizer, aqui os países mais inchados, vamos dizer assim, eles são aqueles que mais emitem CO2 na atmosfera. A partir desse mapa, a gente compreende quais são os países que mais utilizam combustíveis fósseis. Não sei se vocês lembram, mas o combustível fóssil é o principal elemento que promove a poluição da atmosfera por CO2, tá certo? Pergunte lá ao professor de ciências como é que ocorre a formação do CO2 a partir da combustão do combustível fóssil, tá certo? Para a gente poder entender melhor esse raciocínio aqui. Então, quais são os países que mais poluem a atmosfera com CO2? São os países da América do Norte, especialmente Estados Unidos. A América do Norte não, a parte da América que compreende os Estados Unidos e o Canadá, especialmente os Estados Unidos, tá? A Europa, que no mapa mundi ela é bem miudinha, a gente lembra, né? E os países asiáticos, então são os principais poluidores atmosféricos por CO2. E veja como é que está a América Latina aqui e a África. Bem encolhidinho, quer dizer, são áreas do mundo que produzem pouco CO2. A partir desse mapa, a gente compreende quais são os países que mais utilizam fontes de energia, fóssil, ok? Me esqueci do fóssil. A gente pode esquecer, não é isso? Não pode esquecer. Combustíveis fósseis são os países que mais utilizam esses combustíveis, ok? São os países mais industrializados, por consequência, são os países mais desenvolvidos, são os países que mais produzem produtos eletrônicos, automóveis, são os países que têm uma riqueza maior. Então, tudo isso, todas essas inferências, a gente faz a partir dessa anamorfose aqui, que representa a emissão de CO2 na atmosfera. Vamos ver, treinar a inferência, garotada. Então, quais são as consequências da ampla utilização dos recursos naturais e das fontes de energia? A gente tem muitas consequências que decorrem dessa ampla utilização. Nós temos, a partir de 1960, 70, vocês não eram nascidos, nem eu, tá? Mas a partir desse período, a gente tem um processo de industrialização crescente. A industrialização só começou nesse período? Não, a gente tem uma aceleração da industrialização. Vocês já estudaram, né? As revoluções industriais. Então, a terceira revolução industrial entra em curso nesse período e a produção industrial cresce muito no mundo todo, especialmente nos países mais desenvolvidos. Então, quais são as consequências disso tudo? Primeiro, esgotamento dos recursos não renováveis. Então, os recursos que não conseguem acompanhar no mesmo ritmo a sua exploração, eles acabam se esgotando. Então, vários recursos não renováveis, eles estão em processo de esgotamento. A gente tem o desmatamento,
Ora, nós temos hoje no campo, no Brasil e em outros países, o chamado agronegócio, ou agrobusiness, tá? Já ouviram esse termo, agrobusiness? É o agronegócio, é a grande produção agrícola para atender uma grande demanda da sociedade. Então eu tenho grandes lavouras de milho, de soja, no Brasil, por exemplo, aqui no sul do Piauí, a gente tem muitos e muitos hectares de soja. Isso é o quê? Isso é um exemplo do agronegócio. Para eu plantar hectares e mais hectares de soja no sul do Piauí, eu precisei desmatar hectares e hectares de cerrado, ok? Então, o agronegócio no Brasil, ele tem avançado muito na região dos cerrados, especialmente aqui no Piauí, tá ok? Então, a gente tem um desmatamento em função de uma maior produção, a poluição. Ora, se eu tenho mais fábricas funcionando, eu tenho, evidentemente, mais poluição em curso. Então, as fábricas, lembram lá da anamorfose, dos maiores emissores de CO2 no mapa anterior? Então, os países mais industrializados são aqueles que mais poluem a atmosfera. Então, a gente tem aí uma grande carga, principalmente de CO2, sendo lançado na atmosfera. E isso vai trazer uma série de problemas para todos nós, para todo mundo. Porque, afinal de contas, o que está sendo lançado nos Estados Unidos ou na Europa, isso não fica só sobre aqueles países. Isso tem consequências globais, ok? Eu tenho produção excessiva de lixo. Lembram da calça que você comprou hoje e que daqui a 6 meses está fora de moda? Lembram do eletrônico que você comprou hoje, daqui a pouco não funciona mais e você tem que comprar outro, com a memória maior, com a câmera melhor, com isso e aquilo outro? Lembram dos vários produtos que a gente vai comprando e que vão saindo de moda ou saindo de linha e precisam ser substituídos? Isso vai para onde? Para onde é que você acha que vai tudo isso? Isso tudo vai para o lixo. Então imagine só a quantidade de lixo que a gente produz. Vamos fazer um teste. Observe a quantidade de lixo que você produz na sua casa por semana. Não precisa juntar não, viu? Só fica observando. Ah, dá 3 sacolas, dá 4 sacolas. Observe. Aí vamos pensar, a Teresina toda. Teresina tem cerca de 900 mil habitantes, quase isso. Teresina toda produz quanto de lixo toda semana? E o Brasil todo? E o mundo todo? A gente vai fazer um cálculo aí mental, né, e chegar num valor muito absurdo de lixo. Esse lixo é cada vez mais produzido porque os produtos que chegam até nós, eles são descartáveis. Descartáveis no sentido de que eles não duram muito tempo. Por que eles não duram muito tempo? Ou por que meu celular já pifou? Por que meu celular já não presta mais? Por quê? Porque a empresa que produziu o seu celular, ele precisa vender de novo. E se você ficar 5 anos com o mesmo celular, você vai ficar 5 anos sem precisar comprar. Por isso que ele precisa pifar em 1 ano, ou 2 no máximo, ok? Ou sair de moda, ou sair de linha. Isso é uma estratégia que as empresas usam, sabe para quê? Para vender cada vez mais. Entendeu isso? Produção excessiva de lixo, aquecimento global. Tá? Então a gente tem, lembram da poluição do CO2, que é lançado na atmosfera? Isso tudo provoca um fenômeno chamado de aquecimento global. Lembram que nosso BR-Obró está cada vez mais quente? Que ninguém aguenta mais, está chovendo esses dias, melhorou, mas está muito quente. E essa temperatura ela vem aumentando no mundo todo, tá? Isso a gente chama de aquecimento global, tá certo? E é provocado, sobretudo, pelo lançamento de poluentes na atmosfera. E a extinção de espécies da fauna e da flora, de animais e plantas. Então, se a gente tem uma produção cada vez maior, um desmatamento cada vez maior, mais lixo sendo lançado no meio ambiente, nos rios, nos mares, então isso tudo vai provocar perdas de espécies animais e vegetais, ok? Então, essas aqui são algumas das consequências que nós temos a partir da grande produção de produtos como um todo que a gente utiliza e também da utilização dos recursos naturais, que é cada vez maior.
Aqui nós temos alguns exemplos, nós temos a poluição atmosférica ali na primeira imagem, aqui do ladinho nós temos a produção excessiva de lixo e nesse caso aqui destinado em lugar inapropriado, tá bom? Eu tenho o desmatamento ali na terceira imagem, e que é no Brasil, e eu tenho aqui também uma imagem relacionada à poluição das águas. Então, quanto de esgoto será que Teresina produz diariamente e que acabam sendo lançados no meio ambiente de maneira indiscriminada? Então, a gente tem esses vários problemas no nosso dia a dia. Então, isso aqui não é problema dos Estados Unidos, não é problema só do Japão, ou não é problema só da região mais industrializada do Brasil, que é ali no Sudeste. É um problema de todos nós, que a gente verifica no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa cidade, em outras proporções, mas em todos os lugares esses problemas acontecem, ok? E o que a gente pode fazer? O que eu, na minha casa, na minha comunidade, posso fazer para tentar ajudar? Para tentar ajudar o meio ambiente, para tentar diminuir esses problemas. Descartar menos, reutilizar mais, tá certo? Consumo consciente, então a gente precisa consumir de maneira consciente, então não é porque tá lá uma pessoa fazendo a propaganda de uma roupa assim, assado, de um tênis legal, que eu preciso sair correndo para comprar e jogar o meu fora, tá? Então eu não preciso fazer isso, então eu preciso consumir de maneira mais consciente, tá bom? Então não vamos deixar nos enganar pelas propagandas, que propaganda engana muito a gente. Economizar energia, você está economizando a energia na sua casa e não é só por causa do talão, não. Tem que economizar porque a energia é produzida a partir do uso de um recurso natural, tá ok? E destinar o lixo no local correto. Então, isso tudo aqui que a gente colocou, todo mundo consegue fazer. A gente também pode fazer a nossa parte e deve fazer a nossa parte. Então, a gente não pode ficar reclamando sem fazer a nossa parte, tá certo? Então, o nosso recado é esse. Muito obrigado. Nós vamos continuar na próxima aula falando de um tema que tem muito a ver com isso aqui, que é globalização, tá bom? Então, fiquemos atentos e vamos estudar, meu povo, que o estudo faz a diferença. Muito obrigado.